Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann e fico com você das 19 às 19h30 nesta sexta-feira, dia 16 de setembro. Bom pessoal, para a gente começar o programa de hoje, lembrando a todos que estamos no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, também Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom. Temos o canal 6 da NET para São Leopoldo, nosso site valetvplay.com. Também as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook da Vale TV. Temos também aplicativo para iOS e Android no valetv.play. Bom, pessoal, para começar rapidamente, logo mais tem jogo do Grêmio, Grêmio Novo Horizontino, 21h30, partida importante para o Grêmio que pode assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo aí que o Grêmio vai ter algumas mudanças, provavelmente, O Bitelo está suspenso, o Campaz está machucado, então algumas alterações que o Renato Portaluppi vai ter que fazer para essa partida, em busca de mais uma vitória fora de casa, que vai ser bastante importante para o Grêmio reduzir e logo para a Série A do Campeonato Brasileiro, reduzir as suas possibilidades aí de classificação, porque está afunilando já a série B do Campeonato Brasileiro, chance de título é difícil, o Cruzeiro está despontado lá na frente, então é bastante importante para o Grêmio continuar nessa pegada e tirar o Bahia da vice-liderança e assumir aí, quem sabe chegando aos 53 pontos. Já o Internacional joga na segunda-feira, 20 horas, o Inter contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, no Antônio Ascioli. O Inter, que é o vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro, tenta também essa manutenção da vice-liderança e alcançar o líder Palmeiras, que está aí 8 pontos à frente na liderança da competição. Lembrando que neste domingo tem o primeiro jogo do Brasileirão Feminino, da decisão, Inter e Corinthians aqui no Beira-Rio, jogo a partir das 11 horas, com promessa de grande público aqui no Gigante, em Porto Alegre. Bom, pessoal, mas também nesse final de semana, nesse domingo, temos estreia e é na Copinha da Federação Gaúcha de Futebol, que é o Novo Hamburgo, que vai jogar contra o Lajadense às 15 horas desse domingo no estádio do Vale, aqui em Novo Hamburgo, um jogo que faz aí a estreia, a reestreia, o técnico Paulo Henrique Marques. E para falar um pouco sobre a montagem do grupo, também a chave que está inserida no Novo Hamburgo, eu convido e convidei aqui para essa noite e tenho o prazer de anunciar para vocês aqui o Luizinho Valentim, que é um amigo aí que o esporte, o futebol me deu nesses últimos anos de jornalismo esportivo e é representante do departamento de futebol do NOIA. Luizinho, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao Esporte na TV, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, boa noite, prazer estar com vocês aí, sempre é bom a gente estar divulgando as coisas do Esporte Clube do Hamburgo aí, dentro dessa situação que tu falou, dentro de um grupo de apoio, então vamos tentar nessa estreia aí fazer um jogo bom para que a gente consiga dar sequência e a pressão já está pegando, achando que a gente já tem que ser campeão já no primeiro jogo. Então vamos com calma aí, step by step, mesmo a gente consegue chegar no objetivo. Com certeza. Ô Luizinho, falando dessa questão, a montagem de grupo, ela foi bastante importante, porque são jogadores que vieram de Série C, do Ipiranga, Série D também, Caxias, outros clubes, que vieram jogadores de fora, não aqui do estado, Como é que vocês pensaram essa equipe junto com o Paulo Henrique Marques e o departamento de futebol? Primeiro a gente demorou muito o Novo Hamburgo demorou muito para definir a situação de participar da competição ou não, então foram 3, 4 reuniões aí para decidir o futuro da competição dentro do Novo Hamburgo. E quando chegou num consenso e da situação também que tu sabe que não dá para a gente esconder, que é a situação financeira, a gente tem que fazer algumas, eu não falo em mágica, mas algumas situações pontuais também para que quando tu começa uma competição, a gente fala em copinha, eu sempre digo, a gente inicia falando em copinha, mas a responsabilidade acaba virando um copão, brincando de certa forma, mas é por aí, Gustavo? Sim. Então, me reuni com o departamento de futebol, junto com meus pares lá, e achamos por bem a gente não fazer nem trazer jogadores que já estavam acostumados a jogar junto. No primeiro momento, o São José não ia participar da competição, como não participou, a gente já estava fazendo uma situação de trazer alguns jogadores também do São José, pela proximidade,
até pela viabilidade econômica. Sim. Né? Então, isso tudo foi desenhado. E aí tivemos um não do São José em função de que eles resolveram participar da competição e daí alguns clubes do interior foram contra a participação deles, que era um clube que já vinha montado da Série C. Então, Sim. já muito forte, né? Então, em cima disso, a gente teve um não deles. Mas nós já estávamos trabalhando também a possibilidade de outros atletas aí vindo de fora, para não trazer muitos em função do custo de transferência, passagem, aquelas coisas todas aí. Foi bem positivo, porque foi no momento que, infelizmente, o Caxias, ou felizmente, caiu fora da competição, né, da série D. E eu já também acompanho muito a Série C no Brasil aí, dividindo com o nosso pessoal, já tinha alguns nomes que eu já tinha pontuado até para a gente trabalhar gauchão, coisa assim. Eles, né, Já se pensa nessa continuidade, Luizinho? de alguns, sim. Eu acho que a gente vai deixar muito pouco assim para montar um time para gauchão em função de muitos empréstimos, né? Sim. Mas alguns jogadores que vieram livres e têm condições de depois dar uma sequência também, né? Sim. Obviamente que tudo vai depender do resultado e do objetivo. Se o objetivo já for alcançado, o atleta deu uma boa resposta. Aí tu sabe que tudo depende do resultado, então isso ainda é muito cedo para a gente falar. Mas a gente está bem contente com a montagem, né? E acredito que a gente possa fazer uma boa competição, né, dentro daquilo que a gente tem acompanhado, que está acontecendo, né, na realidade da Copa. Então, bem satisfeito. E com bastante confiança no trabalho do Paulo Henrique Marques, porque vocês trabalharam com ele também em 2018, né? Naquela montagem depois para a Série D do Brasileiro aquele ano, né? Nós estávamos trabalhando basicamente com 3 nomes de treinadores aí, de bons nomes dentro do cenário do futebol gaúcho aqui. Né? O Paulo é justamente em função de que eu acho que, na minha opinião sempre, né, respeitando os demais, tu tem que trazer aquele que já conhece o grupo de jogadores que vai trabalhar, porque tu tem 10, 15 dias de trabalho, então tu diminui muito esse tempo, né? E a margem de erro também, né? Então foi basicamente em cima disso aí, e eu acredito que não desmerecendo os outros nomes que a gente tinha, que eu acho muito importante também, eu acho que o Paulo sim, tinha um perfil melhor pro momento, né? Para o momento, eu acho que era a melhor coisa que a gente ia fazer era isso. Certo. E assim, Luizinho, agora nessa semana, né, a gente teve mais uma desistência aí no grupo do Novo Hamburgo, né, na Copinha, que, né, depois do Rio Pardense aí que deixou a competição, né, o Novo Horizonte também anunciou nessa semana, então nós vai ter 3 jogos só na fase classificatória, são 2 no Estádio do Vale, né, são Lajadense e Guarani de Venâncio aqui no Estádio do Vale, e depois vai ter o Monsun que é fora, né. Então, para essa competição diminuiu, assim, como é que tu vê essa situação de daqui a pouco eram 5 jogos, agora são 3 jogos para uma fase classificatória? Diminui um pouco o ímpeto nessa questão ou não interfere tanto no trabalho do dia a dia, Luizinho? A competição ela perde credibilidade, do meu ponto de vista, né? Porque muitos se inscreveram, muitos que querem participar não participaram, aí do nada o Brasil de Pelotas saiu, então vai perdendo um pouco a credibilidade e a competição. O que a gente busca nela, na verdade, é a vaga da Copa do Brasil. Aí que tá, né? Tem uma vaga de Copa do Brasil em jogo e o pessoal vai desistindo, vai saindo no meio do... Então eu acho isso, né? Aí eu acho isso muito ruim para a federação, né? Para os clubes que têm uma camisa melhor, né? Não desmerecendo os demais, claro. Né? Mas eu acredito que dentro dessa competição tem clubes aí que, sinceramente, não pode participar. Né? Os caras não conseguiram escrever jogador até ontem, segunda, eu fiquei sabendo, não conseguiram escrever jogador. Quer dizer, a federação precisa, nesses quesitos, ela precisa ser um pouco mais enfática, precisa trabalhar mais forte isso e saber que tipo e o clube precisa saber que tipo de competição ele vai participar. Sim, não abrir para todos daqui a pouco nesse sentido, né? A minha opinião. Tem um clube organizado, né? Tu pode pensar o seguinte, Gustavo, alguns clubes não têm uma praça de esporte decente para jogar uma competição dessa. Né? É bem feito que o Novo Hamburgo está jogando esse tipo de competição, porque já poderia ter uma vaga Copa do Brasil, já podia estar em outro patamar, já podia estar em outro estágio. Né?
Não é uma competição que um clube tipo Juventude, tipo, né, o próprio Brasil de Pelotas, que estava jogando uma Série B de brasileiro. Sim, vai participar, digamos assim, né? A não ser que seja um time sub-23, alguma coisa para dar, né? Pois é, mas é para te ver que a organizada. gente está buscando uma competição nacional numa copinha do Copa do Estado do Rio Grande do Sul, que para mim, pelo que ela vai nos dar, ela é muito importante. Claro. E tem clubes que a gente sabe, com certeza, que estão participando dessa competição, que se ganhar a vaga Copa do Brasil, ela vai montar um time com 15, 16 jogadores, pegar só a cota, Sim. né, para a Copa do Brasil. Então, na minha opinião, não faz sentido. Claro que isso não O que vai... aconteceu com outros times, né? Santa Cruz, né? Na época Avenida também, né? É isso. Então, o peso da competição deveria ser tratado de uma outra forma em função do que está em jogo. Sim. Né? Então, mas fazer o quê? Né? Não tem como a gente mudar nada e quando tu for ver um calendário, por exemplo, tu vê os clubes que estão se inscrevendo para jogar a Copa Gaúcha, tu sabe que aí tem clubes que não vão conseguir. Vai chegando na reta final, ele vai desistir, né? Vai desistir, se ganhar, por exemplo, vamos lá, vai ganhar a vaga da Copa do Brasil, não tem nem onde mandar o jogo. Sim. É complicado, né? É complicado. Então, mas isso não é eu que Teve o Glória, né? Agora na última temporada, quando o Noé foi vice-campeão, né? O Glória tentou o acesso também, já não... Mas o Glória tem uma estrutura física que comporta ainda, é um time que faz algum investimento, é uma camiseta que poderia, né, estar jogando uma competição melhor no Gaúcho, né? Sim, com Então, certeza. parou um tempo com o futebol, mas a gente sabe que o apelo popular lá é grande, Com tem certeza. condições de jogar a competição, mas tem muitos aí que, não, no meu ver, não tem condições. Né? Sim. E Luizinho, assim, dentro da Copinha agora, são 3 equipes de Série A de Gauchão que estão disputando, né? Novo Hamburgo, Aimoré e São Luís de Juí. Tu considera esses 3, por causa dessa situação de estar na elite do futebol e pela montagem de grupo, como favoritos daqui a pouco para essa competição? Ou tem outras equipes que podem também chegar? Não sei, dentro do que vocês ali do Departamento de Futebol do Noé conseguem fazer uma análise nesse sentido? Não, eu não relaciono isso, por exemplo, a divisão do Campeonato Gaúcho, a primeira divisão com a Copinha, porque para mim são duas coisas distintas, né? O Passo Fundo é um time que está jogando uma Série B de Gauchão, que é um time sempre pronto, sempre arrumado, e são jogos muito difíceis, né? O São Luís é um time também que joga a Série A do Gauchão, não sei como é que eles planejaram essa Copinha. O Aimoré que vem de uma Série D, né? Daqui a pouco é uma equipe que já está pronta para esse tipo de competição. Sim. Né? Então, no meu modo de ver, todos chegam igual para essa disputa. Né? Obviamente que tem uma série de fatores que pode ficar no meio do caminho, impactar ou para mais ou para menos, né? Que dentro do campo pode mudar o favoritismo de um para o outro, porque são jogos difíceis de jogar, às vezes campos com mais dificuldade, né? Elenco. Sim. Então, acho que todos chegam mais ou menos igual, né? Até que se prova o contrário. Sempre foi, né? Sim, com Tem certeza. tanto que o Novo Hamburgo fez um time bacana agora nessa última competição e perdeu para o Glória. Né? Estava vindo É um jogo quase praticamente. É né? um jogo, então é muito complicado. O que eu penso assim é que precisaria mais clubes, tipo um Brasil de Pelotas, tipo o próprio Caxias, né? Times com essa, né? Com mais expressão Junto na competição. na competição, para encorpar mais, para valorizar mais a competição. Que como já um foi, todo. né, Luizinho? Já Tempo foi. que o Noia foi campeão ali em 2013, 2014, era uma competição bastante dura, né? Meu pai, muito difícil. Você estava no clube há mais tempo naquele período, você estava por lá, né? Sim, em 2005 foi. 2005 né? também. A gente ganhou a Peronde, que em 2005, para ter uma ideia, nem rebaixava no gauchão, rebaixava na Copa. Imagina, né? Então o peso que tinha a competição. O rebaixamento, ela vinha... Eu lembro que quando eu iniciei no Novo Hamburgo, faltavam 2 rodadas para acabar o gauchão, nós estávamos em último, né? E não rebaixava. Não tinha rebaixamento, quer dizer, era uma competição leve para jogar.
Sim, sim. Né? E a gente terminou a competição praticamente em último no Gauchão e iniciou a Copa Peronde, que é onde levava para o rebaixamento. Né? Então, E conquistou a Peronde. e conquistamos a Peronde. Então, tem que ter alguma penalidade também quando joga uma competição dessa, Sim, entendeu? com certeza. Não Tem só votado. pelo bônus que tu vai jogar, sabe? Tinha que dar algum acesso, tinha que dar além Da Copa do Brasil tinha a Série D até um tempo atrás também junto, né? Sim. Tinha a escolha, né, do vice, do campeão, escolher a Copa do Brasil ou a Série D, Exatamente. né? Então, Era mais atrativo também. vão se perdendo pelo caminho, essas coisas aí. Então tem que ser repensado, muitas coisas têm que ser repensadas, até porque o futebol interior está vivendo uma crise aí muito grande em cima de dirigentes, praticamente montando times e não consegue ser autossustentável, por mais que venha projeto, que venha isso, que venha aquilo. Sim. É difícil, né, fazer futebol hoje em dia, né? É muito difícil. E assim, Luizinho, agora a gente já comentou por cima em questão de continuidade. O Noia agora montou um grupo forte, né, para essa competição, para buscar essa vaga. A gente sabe que tem eleição também, né, agora provavelmente na presidência do clube, agora em outubro, novembro, enfim. O que se espera daqui a pouco para o Novo Hamburgo, se pensando que a Copinha às vezes é sempre uma preparação para um campeonato gaúcho, e para o ano que vem do Novo Hamburgo também tem Série D. Como é que vocês pensam, ou vocês estão focados só nesse momento até o final do ano, sem pensar nessa questão de eleição ou continuidade para o próximo ano? Eu, particularmente, não penso nas eleições do clube, eu nunca me envolvi na parte política do clube também, sempre fui um abnegado dentro das minhas condições, com todos os presidentes que trabalharam aí, nunca fiz oposição a ninguém, nunca, né, porque eu sei o quanto que é difícil a gente fazer futebol. Né, então, nunca me envolvi na parte política, não tenho esse interesse e essa vontade. O que eu tenho muito assim é tentado buscar, trazer os dirigentes, ou valorizar todas as pessoas que passaram pelo clube, de uma forma ou de outra, tem como contribuir com a sequência, né? E com a possibilidade de elevar o Novo Hamburgo de patamar. Isso eu sempre fiz, busquei fazer. Né? Com relação à sequência para Gauchão, por exemplo, né? A gente não vai deixar uma equipe pronta para Gauchão. Isso deixei bem claro nas reuniões que eu participei, assim, na montagem desse grupo. Eu disse, olha, a gente tem duas coisas a fazer. Né? Ou a gente monta um time competitivo com a possibilidade real de buscar uma vaga na Copa do Brasil. Sim. Né? Não é garantia de nada também. Claro que não. Claro que não. Ou a gente monta um time para deixar uma base para o Gauchão. A gente não vai deixar base para o Gauchão. Tem alguns jogadores com contrato ainda, tipo o Michel Renner até o final do Gauchão do ano que vem. Mas quando se fala em base, se fala um time já com inteiro. caixa para chegar, terminar novembro, descansar aí e já começar o Gauchão. A gente não vai deixar. Tipo 2016, 2017 ali como um exemplo. Né? Exatamente, porque muitos jogadores vêm por empréstimo. Pode acontecer de alguns não querer voltar para a origem, mas daí vai ter que conversar. Então a gente não vai deixar a sequência. Alguns sim, né? O Valderrama, por exemplo, o jogador que ele veio para cá, ele veio livre. Quem mais? O Amaral também? O Amaral vem livre, o Thiago Salles vem livre, mas não é uma base, Augusto. Alguns atletas pontuais. Sim. Que a gente pode depois dar uma sequência para ele para Gauchão, mas certamente vão ter que fazer algumas contratações. Mas no momento, por exemplo, para fazer essa montagem, precisava o quê? Financeiramente dentro da realidade do clube. Claro. Que aí a gente fez alguns pacotes com os clubes que estavam classificados, por exemplo, na Série C. Né? Oferecemos um pacotinho de 2 meses, 3 meses para o atleta e eu fiz um acordo com os executivos dos clubes, que são meus parceiros, e eles concordaram. E, obviamente, que os atletas também concordaram. Então, se fez um bem bolado aí nessa situação. Né? E é importante, né, Luizinho, até para os próprios atletas, né? Como encerrou muito cedo, né, as competições, setembro, o cara ficar sem jogar até dezembro, já pensando no estadual, isso para se encaixar num clube depois também complica. Né? É bem difícil. E a nossa proposta ela era interessante para ambos, entendeu? Tanto para o atleta quanto para o clube que está renovando com ele. Né? Ele fica na ativa, né? E depois ele volta para o seu clube. E vai ser bem nesse espaço de tempo que ficaria ocioso. Então, ele continua trabalhando, ele continua bem fisicamente.
Claro que o atleta que é acomodado, ele não vai aceitar, ele vai querer ficar 2, 3 dias sem fazer nada. Vai querer fazer churrasco e cerveja em casa. Cerveja em casa. Mas a gente tem uma relação muito próxima com o atleta também, a gente procurou ver o perfil do jogador que viria com esse interesse sem estar preocupado que ele está sentado no contrato, até porque a gente sabe que ele vem para jogar uma competição que é de um nível baixo, que não é nada atraente, né? Alguns podem vir até para abrir mercado. Claro. É uma vitrine, né? O Novo Hamburgo é uma vitrine. É uma vitrine, é uma boa camisa, né? Então, o futebol gaúcho é um atrativo muito grande, né? Então, dentro dessa realidade aí, a gente conseguiu fazer esse bem bolado e vamos ver o que a sequência nos espera, né? Sim. Sabe o que é bacana, né, Luizinho? Você sabe que eu estive no Novo Hamburgo no começo do ano, gauchão, como assessor de imprensa no último estadual. E o legal que eu achei nessa montagem do grupo agora também foi o retorno, né, do ataque do Novo Hamburgo titular, né, exceto o Alexandre Alemão, que a gente, né, outro patamar agora, né? Mas ter o Bustamante, ter o Michel Renner, que também foi um destaque na competição, sim. O Vini Peixoto, que é um menino, né? E agora chegando o Giovanni Gomes, né? Também do Caxias. O ataque, ele é de peso do Novo Hamburgo, né? Não dá para negar que é um ataque bastante importante aí, que se mantém certo entrosamento também, né? Tem o Leilson, que é um menino numerado também, que eu gosto muito dele, né? Aí se junta Leilson, o Bustamante, o Michel Renner, o próprio Giovanni Gomes, né? São jogadores de um nível para a competição, de um nível bem interessante, né? Então, a gente acredita que consegue justamente com esse elenco aí, mesmo em alguns jogos, fazer alguma rodagem. Tem o Vini Peixoto, que é um menino também que pode ser aproveitado, né? Que algum desses meninos também que já estão dentro do Novo Hamburgo consiga daqui a pouco subir de patamar em função justamente desse grupo de jogadores mais experientes, né? Mas sim, é muito importante, sim, isso que tu falou, de a gente conseguiu trazer jogadores que já jogaram o gauchão aqui dentro do Novo Hamburgo e possa fazer um grande trabalho. E outro que com certeza é uma referência para essa equipe é o Amaral, né? Campeão gaúcho de 2017, um jogador que vem para somar e estava também como capitão lá no Caxias, né, Luizinho? Acredito eu que seja também uma peça bastante importante nesse sentido. Jogadores que têm a história dentro do clube, né? Porque é muito importante para nós dirigentes também, né? A gente saber como é que esse vestiário é controlado, né? Não deixar só na mão do treinador para ter toda a responsabilidade dele do campo, responsabilidade do vestiário, responsabilidade do dia a dia. Sim. Né? Então essa formatação do grupo, né? A gente que é dirigente tem que procurar estar sempre muito bem alinhado, né? E saber que tipo de atleta está trazendo, de que forma esse vestiário vai ser controlado. Né? Porque mesmo que numa competição dessas... Curta, né? Curta, tu precisa ter uma boa gestão. Né? Porque qualquer deslize, qualquer situação, a gente viu agora mesmo no Novo Hamburgo, no Gauchão, bastante problemas, ou alguns problemas pontuais que tomaram proporção grande, né? Em função justamente de pensamento de um, quem joga, o outro não joga. Então a gente precisa evitar isso, trabalhar para que isso não aconteça, principalmente porque depois a responsabilidade, ela sai do jogador. Claro. Ela passa já justamente para quem montou o grupo, porque pediram para um ou outro jogar, o outro não. Então eu sempre procurei, nesse tipo de situação, ter também o controle do vestiário, das ações, né, junto com o treinador, junto com a comissão técnica, para não ficar muito pesado, né? Dividir com os atletas também essa responsabilidade toda, né? Eles têm a obrigação, assim como o clube tem a obrigação, que não é nenhum favor o clube pagar o funcionário em dia, o atleta em dia, né? Porque muitos dizem, a gente aqui é um clube que paga em dia. É a obrigação do clube pagar em dia, assim como é a obrigação do atleta fazer o melhor dele e manter o ambiente de trabalho, que é o vestiário, limpo. Que eu falo limpo de sacanagem, limpo de
de corpo mole, limpo de quem joga, quem não joga, não gosta de jogador ficar beijando escudo toda hora. Futebol é um negócio, o atleta tem que entender que tem que ficar bom para todo mundo, tem que ficar bom para ele, tem que ficar bom para o clube, para o torcedor, né? Então eu deixo sempre muito bem claro para eles, ou nós deixamos sempre muito bem claro para eles, que isso é um negócio que todo mundo tem que ganhar. Porque depois, quando o resultado não vem, é porque não negociou o bicho, é porque tinha pedido para jogar, sabe? Então, são algumas coisas bem importantes aí onde que eu falo que o dirigente ele precisa ser tão atuante quanto o treinador nessas situações. Sim. E os detalhes são importantes, né, nesse sentido, né? Às vezes uma coisinha fora do deslocado já vira, às vezes, um pandemônio dentro do vestiário, mais ou menos, né, Luizinho? A gente sabe que o futebol funciona dessa maneira. Detalhes, porque quando o resultado não vem, alguém vai levar a culpa, tá? E a primeira coisa que o atleta gosta de fazer é terceirizar esse tipo de problema. Sim. Então, claro que volta e meia ainda passa, por mais que tu tente tomar situações e criar salvaguardas ou ações internas e deixar bem claro para o atleta até onde vai a responsabilidade e o dever dele, né? E no momento que ele pode apontar o dedo e dizer que, né, ele vai fazer. Sim. Né? Sim. Então tem que deixar o ambiente tranquilo. Deixar o ambiente tranquilo. Certo. Já militou muito dentro disso aí, tu sabe como é que é. É verdade. Então, ontem mesmo estava lá no clube falando pessoalmente com 2, 3 lá. Né? E sempre pautando justamente esse tipo de situação, né, interna de vestiário, sabe? Porque é pesado para o treinador, tá? Claro, é pesado, por mais que seja a copinha, tem um grupo de 25, 30 jogadores. É muita gente para administrar. É muita gente para administrar. E a grande valência do treinador, o trabalho de campo, né? Tu faz igual o meu, eu igual o outro, é mais ou menos parecido, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas a gestão do grupo, ela precisa ser muito boa. Com certeza. E isso não são todos os que têm esse dom aí de coordenar. Acho Sim. que isso é um pouco que os treinadores, tanto de Série A, B e C, precisam trabalhar um pouco mais a gestão do atleta, minha opinião, né? Sim. Luizinho, tá terminando o nosso tempo aqui. Quero te agradecer muito pela participação, desejar sucesso para ti, para o Novo Hamburgo, né, para o departamento de futebol do NOI, Paulo Henrique também, que deve estar nos assistindo, para essa competição e quem sabe vem essa Copa do Brasil, o Novo Hamburgo consegue um calendário completo aí para 2023. Oremos, agradeço o espaço, sempre que precisar a gente está à disposição, é bacana divulgar as coisas do clube, da cidade, parabenizar vocês pela iniciativa também, porque eu sei que não é fácil, né? Então, colocar sempre à disposição aí. Tá certo. Obrigado, Luizinho. Sucesso, Novo Hamburgo, então. Estreia nesse domingo, 15 horas, no Estádio do Vale, contra o Lajadense na Copinha da Federação Gaúcha de Futebol. Nós voltamos semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.